Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou Igor Fernando, diretor administrativo e financeiro da Casa de Caridade Irmão José Ribeiro. E na noite de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a saúde mental durante a pandemia. E a convidada da noite é a pós-graduanda em Psicologia Fenomenológica e Existencial pelo Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam, a psicóloga Maria Luísa Castro. Maria Luísa, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer o convite e a confiança aí da Casa de Caridade, que faz um trabalho muito bacana, né? E como ele falou, eu sou psicóloga, trabalho aí na área clínica e também na área social, no caso em Lagoa Grande. Pessoal, antes da gente começar com o tema em si, vamos fazer a leitura de uma psicografia feita pelo nosso patrono, o irmão José Ribeiro, no livro Ainda é Tempo, um livro de psicografias que ele fez durante a sua passagem aqui na Terra. O texto, a psicografia se chama Como Viajar. Que bom! Se nos momentos cruciais da nossa vida pudéssemos nos transportar para bem longe, para outras paragens onde houvesse paz e amor. Se vivêssemos num mundo encantado da luz, em sintonia perfeita com os deuses sagrados da sabedoria divina, não encontraríamos os meios práticos e ideais, sublimando nossos próprios caminhos na busca da felicidade. No imensurável da natureza, tudo é perfeito. E vejamos o sol que nos aquece e a lua fazendo a sua viagem constante, convidando os namorados para uma noite feliz, e os poetas, cantores e compositores a declamar os mais lindos versos de amor. Vemos o céu estrelado, os pássaros, as plantas e tudo que na natureza existe, apresentando-se em permanente alegria. Inteligentes e privilegiados, ainda vivemos em desarmonia e nem sempre estamos felizes. Como nos deslocarmos em direção a mundos maiores se não buscamos o nosso aprimoramento espiritual? Sabemos que, na vida, o mais importante é o que fazemos de melhor. Mas se a mágoa e a calúnia nos ferirem, não lamentemos e, trabalhando construtivamente, é evidente que encontraremos as paragens de beleza e esplendor. Dotados de raciocínio e razão, no mais apurado estilo, veremos as grandes verdades. Pensemos na possibilidade de recursos maiores na vida e no desenvolvimento de todos os seres. O mais certo será vivermos em paz. Continuemos firmes e desejosos de ver o grande horizonte, bem mais amplo, e que nos sintamos tranquilos na fonte inesgotável e luminosa do divino amor. Seremos felizes no dia em que todos nos conscientizarmos que sublima sentimentos e transforma sonhos em simples e pura realidade. A mudança de plano é um fato incontestável. Mais breve do que pensamos, a Terra será um plano de regeneração. Então, as mentes apagadas e sem brilho serão iluminadas e todos nos deslocaremos para bem longe e nos sentiremos tranquilos, identificando-nos com o amor que sublima nossa vida. Que mudemos nossos caminhos, preparando-os com recursos nobres e sentimentos dignos. Viajar é poder mergulhar no espaço maravilhoso da criação divina, solucionando todos os nossos problemas e conhecendo mundos diferentes em todas as dimensões, principalmente em se tratando de características de desenvoltura evolutiva. Viajar é saber que no decorrer dos tempos, na Terra, tudo terá que mudar no seu aspecto moral e espiritual para que sejamos justos e perfeitos. Ainda que os itens apresentados em nossa trajetória não tenham sido tão favoráveis, tratemos de preenchê-los, pois estaremos em harmonia com o grande universo que é Deus, energia cósmica universal. O conteúdo desta mensagem fala-nos principalmente da grande necessidade de partirmos para bem longe, buscando os ensinamentos de Jesus,
para que nos sintamos despreocupados e em condições de bom adiantamento moral e espiritual. Desse modo, as prerrogativas serão reais, e se não permanecermos vivendo no passado negro, que durou séculos, milênios, se deslocarmos em direção aos mundos sublimados, que não deixemos de passar nos caminhos que teremos pela frente, concluindo que a Terra é a grande escola da vida. Renovemos nossos sentimentos, abandonemos toda paixão e todo ódio, sabendo que todo crescimento só depende de nós. Aproveitemos o tempo que nos resta, confiando em Deus. Viajar é encontrar um mundo novo de realizações superiores. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre amado. Que o amor de Jesus nos envolva a todos. José Rezec, dia 15 de junho de 1988. Abertura feita. Vamos começar com o tema, né, pessoal? Nós estamos pensando aqui, já começando com uma pergunta para a nossa querida participante, que é: de qual forma a pandemia influenciou na saúde mental das pessoas? Então, a pandemia deu uma balançada geral no mundo, né? Para começar pela ação direta do vírus, né, no corpo das pessoas, os sintomas, o que sente. E tem vários estudos aí que demonstram que tem um afetamento aí cognitivo, tem algumas sequelas depois de perca de memória. Além disso, tem a questão da experiência traumática, né? Causada pela infecção de pessoas queridas, ou também pela morte. Tem a questão também, a mudança de rotina, o distanciamento social, né? Isso foi muito, muito brusco. As pessoas até então nem sabiam ao certo, né? Qual que era o valor de estar reunido, de estar aglomerado, e de repente isso foi tirado, né? E assim, e todo mundo foi colocado em fatores estressores de magnitude mundial que ninguém estava esperando. Consequentemente, teve um aumento muito grande de ansiedade, de depressão e de estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático geralmente é muito comum em quem teve um acidente muito grave, ou até em países que tiveram guerras. E agora a gente está vendo esse aumento aí devido à pandemia. Então, com tudo isso, ao olhar a questão de saúde mental, eu queria até chamar a atenção que a saúde mental jamais pode ser considerada como individual, como muitas vezes é feito, por exemplo, não está bem por causa da pandemia, vamos fazer uma terapia, buscar o psiquiatra. Sim, é importante também. Só que a saúde mental vai muito além disso. E quando nós vemos a questão da pandemia, do vírus, de que forma isso afetou o mundo, a gente sai um pouco dessa bolha individual e percebe que, de alguma forma, nós estamos todos conectados. Então, por exemplo, como que eu vou dar uma técnica de relaxamento para uma mãe que está desempregada e que não sabe o que o filho vai comer mais tarde, né? Para uma pessoa, como que eu vou falar calma, a vida é boa, tudo passa, para uma pessoa que acabou de perder um ente querido, para uma pessoa ou para uma pessoa que acabou de ser entubada, ou para uma pessoa que não sabe se vai ter emprego, se não sabe se vai perder o emprego. Os modos de viver, a cultura, tudo está conectado de alguma forma. Um exemplo, por exemplo, a gente pôde perceber isso em Manaus. A forma das casas, a forma de se viver, isso pode se tornar uma variante. E essa variante pode se espalhar pelo Brasil, pelos estados, pelo mundo. Então, claro que, como eu disse, os cuidados, o autocuidado, né, o cuidado com a família é importante, mas eu acho que agora é uma oportunidade, principalmente, de pensar mais de forma coletiva, de
sair um pouco, né, dessa esfera individual e começar mesmo a olhar para o outro, né? Porque, por exemplo, sempre tem uma questão negacionista. Ah, eu não vou tomar vacina porque eu não Tem um chip preciso que vai tomar. ficar rastreando, Como? que vai ter um chip que vai ficar me rastreando, né? São as teorias da conspiração que está surgindo. É, eu não vou ser obrigada a usar máscara, liberdade de expressão. Onde que está o olhar para o próximo aí? Às vezes, o vírus realmente pode não ter nenhum efeito sobre você, mas se você não tomar a vacina, você pode pegar e pode transmitir, né, para outra pessoa que já não pode tomar vacina. Tem pessoas que não podem por doenças específicas, né? Ou você às vezes não usa máscara, e a máscara é para proteger o outro, né, na verdade. Então, o ideal seria todos usar. Só que quando a gente fala que é para proteger o outro, parece que fica tudo mais difícil, porque as pessoas estão muito centradas em si mesmas. Sim, isso aí eu tinha até comentado também, que eu tinha visto de um grupo de pessoas que estavam movimentando a internet falando que pode vacinar todo mundo, mas existe um grupo de pessoas que não podem ser vacinadas devido a doenças, que qualquer tipo de anticorpo inativo vai matar a pessoa de qualquer forma. Então, a partir do momento que eu me vacino, não é só para eu me preservar, mas sim também cuidar da vida do outro. E uma coisa que comentou no início, estava lembrando, de como a pandemia é totalmente ligada à atual situação, perdão, a saúde mental é totalmente ligada à pandemia. Teve um período lá atrás que eu tive suspeita de Covid, e eu sou uma pessoa muito ansiosa. Cheguei lá no hospital de campanha, e eu falei, moça, eu acho que tu passa mal, etc. E ela falou, o que você está sentindo? Eu falei, eu estou muito ansioso. Tá dando uma crise de ansiedade. Ela falou assim, acalma. Se você tiver com Covid, a ansiedade vai agravar. Assim, você vê como que o meu estado mental estava afetando diretamente no meu corpo. Tão forte que eu não estava com o Covid, eu estava com a ansiedade. Mas reagiu de tal forma e foi cada vez com sintomas similares, que ao até a suspeita vinda de uma enfermeira, o restante dos sintomas começou a aparecer, começou a vir febre, começou... E não tinha nada. Se eu, claro, se tivesse, se manter a saúde mental ajuda totalmente ao corpo, e nesse momento que estamos vivendo, é necessário a gente tentar ao máximo, só que aí entra no que a gente conversou, que é o tal do positivismo tóxico, que é a gente começar a exigir demais, só que deixando de lado todas as consequências que isso causa, né? Assim, eu acho que a gente tem que pensar assim, saúde mental, né, é importante o cuidado, mas assim, até que ponto, né? Porque é até uma questão assim que eu vejo muito na clínica. As pessoas, a gente vê muito na internet, né? Muitas assim pessoas que se sentem na propriedade de falar que vai ficar tudo bem, pense positivo, o sofrimento vai te ensinar, né? Então, isso Além também, né, de colocar aquelas rotinas de exercício que nós vemos os principais influencers que estão com um corpo perfeito, perfeito, e aí a gente se cobra em estar feliz, em estar com um emprego home office, sendo que alguns empregos é impossível existir home office. E além disso, fazer exercício em casa, sendo que às vezes a pessoa não consegue fazer. E tudo bem, às vezes a pessoa gosta de ficar na academia, mas não, a gente entra na internet e fala, não, essa pessoa é feliz, tá com emprego, tá fazendo exercício, eu preciso, e às vezes esse preciso demais, a pessoa trava nos três, não, nos três itens que estava querendo melhorar. e assim, na internet a gente percebe que a grama do vizinho, ela parece ser sempre a mais verde, né? Só que as pessoas esquecem que na internet elas mostram o que elas querem, né? E aquilo não é real. E muitas vezes as pessoas sofrem muito porque elas se comparam por algo que não é real. Elas se comparam
por questões assim. Agora a gente está vendo muito, né, a era do filtro, as musas fitness, a gente viu na época também muita live de exercício, e às vezes a pessoa fala, nossa, eu não dou conta de fazer isso, eu não dou conta de fazer isso todo dia, eu não dou conta de ter uma rotina igual a dela. Então, as pessoas têm que voltar também para as próprias inclinações. Não é porque ela coloca ali uma rotina e consegue fazer aquilo todo dia que você tem que fazer igual. Cada pessoa ali tem o seu contexto e não dá para se comparar com os outros. Cada pessoa ali tem sua história, tem seu estilo de vida, o seu ritmo de vida. Então, você tentar se comparar com isso é irreal e te viola e te machuca. É importante que a gente se compare com o nosso processo. Por exemplo, tem a Musa Fitness fazendo atividade lá na internet todo santo dia? Tem, mas, nossa, essa semana eu consegui 2 vezes. E de acordo com o meu processo, está ótimo, já que eu não fazia nenhuma vez, né? E como eu havia iniciado, eu vejo muito no consultório as pessoas se cobrarem de estarem bem, de produzirem, de responderem a essa questão da produtividade. E assim, não dá para cobrar. Eu até falo, olha, é natural não estar muito bem. A gente, olhando o contexto social, saindo um pouco da nossa individualidade, seria até estranho a gente estar muito bem, né? Que seria até assim uma falta de conexão com o mundo. Então, eu sempre falo, é uma época de você fazer que você dá conta. É uma época de você não se cobrar a tantas, se cobrar a fazer tanta coisa, se cobrar com tantos projetos. É realmente uma época de poupar energia. Como você falou anteriormente, a imunidade, ela está muito ligada à questão da saúde mental. Então, às vezes, você se cobrar em um momento vulnerável, em um momento, assim, uma energia densa no mundo, e que realmente tem coisas que a gente não controla, né? Isso pode acabar se tornando um gatilho, isso pode acabar causando frustração e piorando, né? Sim, com certeza. E teve, não sei se chegou a ver, um dos novos vídeos que estão fazendo, que eu particularmente achei muito legal. Que em todos aparece o corpo dito como perfeito, a pessoa sendo feliz o tempo todo, sem nenhuma marca de expressão, sem nada. E esse novo vídeo, a pessoa mostra aquilo que ela mostra todos os dias, e depois corta o vídeo e começa a mostrar as falhas, que não é falha, que é o ser humano, é nosso ser humano por trás das câmeras. Ele começou a ter vários vídeos dessa forma, desmistificando e falando, pessoal, não é isso aqui eu tô botando um filtro que melhora a minha autoestima, que melhora comigo, mas eu não sou perfeito, e não tem ninguém perfeito, então parem de olhar pessoas que estão sendo patrocinadas para ficar dentro de uma academia e perceber que todo mundo tem uma profissão, tem família, quem tem que cuidar de criança ainda por cima, quem tem próprias questões pessoais a se tratar, a se cuidar, ainda fica se cobrando. Então, esse novo vídeo veio mostrar um pouco disso, de calma, gente, não acredito que está aqui. A maior parte não é verdade. É, E pode falar. não, pode falar? É trocando de Ah, tópico. tá. Uhum. Porque assim as pessoas mostram o que elas querem, né? Então é muito importante a gente saber filtrar. Porque assim, não é que a rede social é ruim, porque do mesmo jeito que a gente pode usar ela e pode causar alguns danos também, tem muita coisa bacana, mas aí a gente precisa controlar a forma que a gente usa. Então, excesso de informação, seja até informação boa, aumenta a ansiedade. Então, nessa época, é importante, assim, se você gosta de ficar atualizado, se você gosta de ver jornal, saber as notícias do mundo, do país, sim, é importante, mas então, assim, tira um tempo do dia, né, para ver sobre isso, mas não fica sempre, não fica, assim, sempre checando as notícias, e, assim, buscar fontes confiáveis, por exemplo, fontes do Ministério
da saúde, fontes de jornais confiáveis, né? Sim, Buscar fazer atividades gratificantes, buscar fazer atividades que tem a ver com você, por exemplo. Às vezes a blogueira que você admira faz determinada atividade, mas às vezes aquela atividade não dá certo com você, às vezes você não se sente bem fazendo aquilo, observar as próprias inclinações, não ficar sempre voltado às rotinas dos outros, né? Então, filtrar mesmo, olhar de acordo com que forma que aquilo pode se adequar para o seu contexto. Além disso, uma questão muito importante é observar o que você pode ou não controlar. Por exemplo, em relação à pandemia, o que eu posso controlar? Eu posso usar máscara, posso usar álcool em gel, eu posso evitar aglomerar, eu posso ficar do lado das pessoas que eu amo de forma virtual, e observar o que não pode controlar. Nesse momento, a gente não pode controlar as questões econômicas, a gente não pode controlar diretamente as tragédias que vêm acontecendo, as mortes. Então, infelizmente, se aceitar, né, como um ser limitado, observar as limitações, e porque se a gente assim quiser fazer tudo, abraçar o mundo, quiser resolver tudo, isso só vai piorar. sim, e você falou bem de procurar sempre fontes confiáveis para ver essas notícias, porque as fontes confiáveis, que é a verdade, e já está trazendo notícias tão pesadas, a quantidade de fake news que eu vi pessoas conhecidas minhas que entrou em certos dias entrou em colapso mental, desesperada porque tal coisa ia acontecer. E quando vier uma fake news mesmo, uma mensagem do WhatsApp, fala assim, você surtou por uma coisa que não é verdade. Não vai acontecer isso. Não é uma disseminação em massa, não está vindo nenhum estado atacar todo mundo por conta de um vírus, com um vírus. Então, buscar sempre a informação correta, por mais chocante que já seja a informação correta, é menos do que algumas notícias que as pessoas andam circulando. Que até o site, Instagram do Senado, acho que postou foi até hoje lá na página, falando sobre fake news. Fake news tem manchete alarmante. E é sempre isso, é uma coisa, uma tragédia, uma coisa de situação extraordinária que vai destruir metade do planeta. Então, a pessoa entra em desespero. Você acha, não, nesse momento, ninguém já tem um controle psicológico perfeito. Então, imagina ver uma situação pior do que já está, sendo que nem vai acontecer. Então, sempre buscar informações é muito, muito necessário. E Verdade. pode falar que eu vou só apresentar uma pergunta aqui, mas pode falar antes. Pode falar. Aqui, ó. Por que algumas pessoas lidam melhor com o confinamento e outras pessoas sentem-se enjauladas? Então, isso depende das pessoas. Por exemplo, eu até estava lendo esses dias, pessoas que geralmente já tinham ali uma certa paranoia, pessoas que geralmente já. Algumas pessoas ansiosas, elas se sentiram melhores com o isolamento, no sentido de que, às vezes, viviam ali com medo, viviam ali com uma certa incerteza. Nossa, tem alguma coisa acontecendo no mundo, vai acontecer alguma catástrofe, vai alguma coisa acontecer. E agora tá todo mundo assim, a pessoa já não é mais, nossa, é paranoia, coisa da minha cabeça. Então tem alguma coisa acontecendo. Então, para as pessoas que já eram desse jeito, acaba que fica muito mais fácil. E sobre as questões, pessoas que se sentem enjauladas, eu acho que tem muita relação, porque o isolamento, se a gente for observar, ele é totalmente contrário à globalização. Ele é totalmente contrário à nossa lógica de produção, de produzir, de correria, de estudar, de trabalhar, de fazer. E de repente você tem que parar, né? E as pessoas não estavam acostumadas a parar. E a partir do momento que você para, você começa. Você tem que olhar para si mesmo.
e começa a ver questões que às vezes você não sabia lidar, questões de si mesmo e até do outro. É tanto que a gente viu tantos conflitos familiares aumentando, a gente viu aí muita separação de casais, né? Ou pessoas que não estavam tão sérios se uniram, ou pessoas que viviam ali há anos, mas empurrava com a barriga, vivia no piloto automático. Então era mais difícil de enxergar tantas coisas. Então, ali no convívio, ali no convívio que não tem mais a pessoa ir beber cerveja depois do trabalho, para o barzinho, trabalhar o dia inteiro, chegar à noite, dar o beijo boa noite, jantar juntos. Agora é produzir a vida juntos, é dividir a mesma casa o dia inteiro, é dividir as tarefas, é, e é você pensar, nossa, como que está sendo passar isso com essa pessoa? Será que seria melhor ou será que seria pior? E já entra muitas questões, porque agora a gente às vezes, eu falo muito que a pandemia, ela tirou um véu, é como se existe a realidade, né? Existe a realidade que a gente é um ser finito, né? Finito aqui nessa dimensão, é um ser para a morte que a gente não sabe quando, e agora isso está sendo escancarado o tempo todo, e a gente está cara a cara com esse real. Esse real que às vezes a gente se distraía na balada, esse real que às vezes a gente vivia no piloto automático e tentava evitar. Então, a pandemia nos pôs cara a cara com isso, e a existência é isso, e agora o que que eu vou fazer? Surgiram muitos questionamentos, né? De que forma que eu estou vivendo a minha vida? Será que eu quero viver com essa pessoa? Nossa, o que que eu fiz até aqui, né? O que que eu faço para mim ter sentido? Eu tenho amigos de verdade? Ixi, as coisas não estão boas. Para com quem que eu posso contar? Então, realmente foi uma retirada do véu. As pessoas se voltaram aí para o real, sem, sem essas distrações que geralmente a vida diária nos deixa no piloto automático, e não teve muito para onde correr, que a não ser encarar essa situação. E cada pessoa tem uma forma, né, de encarar a situação. Mais uma pergunta. Há pessoas que se relacionam ao longo da pandemia emoções do tipo montanha-russa. Uns dias mais otimistas, outros mais catastrofistas. Como lidar com essas oscilações? Então, é, isso é muito pessoal, né? Isso depende aí quem que é essa pessoa, né? Mas eu acho que no momento que a gente está vivendo, é importante ter a noção de que não fazer muitos projetos ao longo prazo, né? E não tentar controlar tudo. Por exemplo, o tempo todo, né, sai um decreto aí que muda já a forma de trabalho, que muda se vai ter bebida ou se não vai ter bebida, que vai ter aula ou não vai ter aula. Então, não dá para fazer planos a longo prazo. E ir lidando mesmo com essa dor. E, assim, essas emoções, elas fazem parte, né? Mas é importante observar. É uma ansiedade natural? É uma oscilação, assim, que tem essa oscilação por causa dos acontecimentos, né? Ou é algo que está te causando muito prejuízo, e prejuízo no seu convívio, está causando muito sofrimento? Caso seja, é importante buscar o apoio, né? O apoio das pessoas que você ama e, se necessário, o apoio também profissional, do que tiver, o que for recursos, né, disponíveis na vida da pessoa. A pessoa optar por se manter afastado disso, de todas as informações, se isolar de todas as informações relacionadas ao Covid, é uma saída mentalmente, psicologicamente falando, adequada? Ou seria A mais. pessoa, É que eu conheço algumas pessoas que preferiram
ignorar, como se estivessem vivendo isoladas, essa é uma precaução, só que ignoraram toda a realidade externa, como se não, se pisasse lá de fora de casa, estivesse tudo perfeito, ninguém com máscara, ninguém na situação que estamos, e a pessoa simplesmente ignorou tudo, ignorou toda a situação política, econômica, saúde. Isso faz bem para a saúde mental, é só uma forma de mascarar os problemas e talvez piorar no futuro. Eu vejo como uma característica evitativa, né? A pessoa, às vezes, ali se sente tão pequena que ela se coloca em um lugar de evitação, de não conseguir encarar aquilo. Então, eu acho mais saudável encarar a realidade, mas buscar formas mais saudáveis de lidar com isso. Ter uma noção do que está acontecendo, né? Ter uma noção no mundo, mas não evitar não ficar pilhando com isso. Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, ela é vista como algo negativo e dependendo da sua intensidade pode sim ser vista como negativo. Mas a ansiedade, ela foi muito importante na nossa evolução. A ansiedade, ela ativa em nós o mecanismo de luta ou fuga. Então, na época lá que o ser humano vivia nas florestas, que tinha que caçar, se ele visse um predador e não corresse, não sentisse a ansiedade de sair correndo, ou não ter a noção se ou foge ou ataca, provavelmente a gente não teria evoluído. Então, até certo grau, a ansiedade é saudável, porque se você não tiver nada de ansiedade, nada de um certo medo ali saudável, acaba que você vai se tornar negligente na sociedade, não vai usar máscara, não vai passar álcool em gel, não vai ter nenhuma ansiedade. Então, a ansiedade em si, ela não é ruim e ela tem uma característica que nos ajuda à adaptação. O que faz mal é quando isso começa a trazer prejuízos, né? Quando é com muita intensidade, com muita frequência. Desde que começou essa pandemia, acordo de madrugada muito agoniada, então vou dormir quando está amanhecendo. O que fazer para melhorar essa situação? Então, essa pergunta foi interessante porque uma das questões que a gente percebeu aí durante a pandemia foi o quanto o sono foi afetado. Porque o nosso sono, ele é muito ligado ao nosso ciclo biológico. Aí, então, a gente, por exemplo, na pandemia, dependendo se você está trabalhando de escala ou mudou a forma de trabalhar, você passa muito mais tempo na tela, luz, iluminação, influencia o nosso ciclo do sono. As atividades diárias mudam ali com o que você estava acostumado. A questão de interação social, luz, atividade diária, interação social, o aumento do uso de telas, isso tudo está ligado à questão de sono. Então, eu acho importante você observar se a sua rotina mudou, se a sua rotina mudou muito. Caso ela tenha mudado muito, tenta estabelecer uma rotina, tenta manter ali um certo gasto de energia, faz uma atividade, mantém interação com as pessoas que você ama, porque a interação também, a interação que a gente é acostumado, também tudo isso influencia na questão do sono. Então, observa também, para quem fica com insônia, até o ciclo se organizar, ficar tendo cochilos durante o dia não é bom. Então, evitar ter cochilos durante o dia, fazer uma certa higienização do sono mesmo, por exemplo, à noite, não comer nada tão doce, o açúcar é estimulante, não beber coca, que a coca é estimulante, ou café, nicotina, evitar isso, café, principalmente evitar aí depois das 3 da tarde, né? Antes de dormir, procura ficar mais distante das telas do que geralmente você fica. Tenta relaxar, diminuir a luz, já assim que estiver anoitecendo, já começa a diminuir as luzes da casa. Então, observa o que na sua rotina foi alterado e o que pode estar influenciando aí. E observar também se a ansiedade está interferindo, né?
Porque às vezes a insônia ela também é relacionada à questão de produzir. Às vezes você não consegue desligar o seu cérebro lá nem à noite, porque assim você não consegue se desligar. Observa se tem questões relacionadas a isso também e acolhe essas questões. Muitas vezes as pessoas deitam e fica com mil pensamentos. Uma técnica muito bacana é você anotar. Tem uma agendinha do lado e anota o que está passando na sua cabeça, o que você tem que fazer amanhã, para isso não ficar te acelerando, porque muitas vezes a gente fica muito ansioso por questões que a gente não pode fazer nada na hora, por questões que a gente não pode resolver na hora. Isso, eu falo por mim mesmo, que eu acabei fazendo isso, porque muito tempo atrás, eu tinha visto uma dica de produtividade, de antes de dormir, faça uma lista mental de tudo aquilo que você vai fazer no dia seguinte. Só que essa lista mental minha começou a ficar muitos dias seguintes. Então, eu ia deitar hoje, eu pensava o que eu tinha que fazer em uma semana. E eu tava vendo que eu não tava aumentando a minha produtividade. Eu tava fazendo eu dormir mais tarde, acordar no mesmo horário, ficar o dia inteiro com sono e não produzir nada. Aí eu passei a fazer exatamente isso. Eu comecei a anotar quando vi alguma coisa, anota amanhã, eu vejo o que eu faço, aonde que eu faço, como eu faço. Porque ficar pensando o que eu vou fazer daqui a um ano, sendo que eu preciso de certos fatores até chegar nesse um ano, vai atrapalhar meu sono e talvez vai me atrapalhar alcançar esse objetivo. Isso. Por isso, entrou aí até a questão de filtrar, né? Por isso, quando eu falo assim de práticas que pode adicionar, eu sempre falo o seu contexto. Nem sempre uma prática que dá certo para uma pessoa vai dar certo para outra. Então, a gente vai. Questões relacionadas à saúde mental não tem receita de bolo, não tem ali algo pronto que vai servir para todo mundo, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma história, né? Então vai fazendo aí experimentos e você vai buscando o que dá mais certo para você. Embora esses planos, como a gente conversou, né? Esses não é bom a gente ficar fazendo nesse momento atual muitos planos a longo prazo, porque fogem muito do nosso controle, né? E isso pode nos causar frustração, mas é importante a gente manter de certa forma um link com o futuro, um link de continuidade, um sentido mesmo, do que você faz que tem sentido. Olha, eu estou vivendo, mas isso não resume a minha existência. Eu estou vivendo isso, mas um dia isso vai passar. Isso me lembrou até uma citação de um livro. Tem um psicólogo que chama Viktor Frankl. Ele era judeu e ele viveu nos campos de concentração, na época da Segunda Guerra Mundial. Teve uma parte do livro dele que chama Em Busca de Sentido, que me marcou muito. Ele fala assim que o que mais lá nos campos de concentração eles eram obrigados a trabalhar, eles não se alimentavam bem, eles eram tratados ali. Eu não falo nem igual, nem sei explicar o que é tratado, porque a gente não trata ninguém dessa forma, né? Era desumano. E ele fala que as pessoas, aí quem ficava muito magra e doente era enviados aos campos de concentração, às câmeras de gases, né? E as pessoas eram mortas em massa. E ele fala que o que mantinha as pessoas que mais conseguiam sobreviver, ou seja, as que não, não morriam ali, não enfraqueciam totalmente a ponto de não conseguir trabalhar, porque tinha que, para não ser morto ali, tinha que trabalhar. Eram as pessoas que tinham um senso de continuidade, eram as pessoas que não eram os mais musculosos, não eram os mais fortes, eram as pessoas que tinham sentido a mais, eram as pessoas que pensavam, nossa, eu tenho essa pessoa para me esperar lá fora, ou nossa, eu tenho esses projetos para realizar. Nossa, eu tenho meu filho que eu amo demais, eu preciso muito reencontrar ele. Então, é importante o senso de continuidade e a gente perceber, se agarrar o que faz sentido, né? Porque quando a gente se agarra a isso, a gente dá
um ar, respira, né? Traz oxigenação, traz um conforto, uma calma. Sim, exatamente. E, ó, mais uma pergunta. Maria Luísa, boa noite. Aqui em Patos, recentemente, tem tido muita morte com parada cardíaca. Você acha que isso tem a ver com a pandemia? Você acha que isso causa ansiedade e preocupação? Então, sobre a questão da parada cardíaca, eu acredito que a pessoa pode ter, sim, uma predisposição, uma predisposição física, né? Eu, às vezes, não sei medicação, não sei de que forma que está cuidando, porque a gente viu aí também alguns artigos que certas medicações aí, né, atrapalham as questões do coração, mas eu acho, sim, que para quem tem ansiedade, isso pode intensificar. Vai tanto na questão, assim, da ansiedade afetar, né, a imunidade, tanto na questão também da a crise de pânico, né, pânico, ele mesmo deu o exemplo, ele sentiu sintomas de Covid, não era Covid, era ansiedade. Então, as questões psicológicas, elas afetam o nosso corpo, o corpo fala. E outra coisa agora, mudando um pouquinho a questão do foco ainda da pandemia de saúde mental, mas indo agora para as crianças e adolescentes. Porque eu tenho muito contato com pessoas da minha idade e mais velhas, só que as poucas pessoas que eu tenho contato que estão na fase de adolescência e na fase como criança, estão tendo os mesmos preocupações do que uma pessoa adulta teria, estão passando mal. Eu até lembro, isso foi fora da pandemia, eu fico imaginando como seria na pandemia, onde eu estava caminhando pelo centro da cidade, eu vi a mãe conversando, uma fala que aconteceu comigo quando eu era criança. Ela falou assim: você tem que parar de ser ansioso, porque de jeito você vai só piorar. O menino não tinha nem 8 anos. Era um conhecido meu da escola. Eu vi a mãe falando isso, eu falei: meu Deus, uma criança de 8 anos está com um grande de ansiedade tão grave que a mãe tem que pedir para ele parar, pedir como se fosse assim, né? Coisa fácil de ser solucionada. E agora eu fui preocupado. E na pandemia? Com a criança que a grande parte afastou de todos os colegas, alguns começou a escolinha tendo os primeiros amiguinhos, acabou. Os adolescentes que começaram a ter muita cobrança, que eu vejo alguns vídeos também, deles mostrando eles antes e depois na escola, sendo que eles saiu com 15, tá indo com 16 e já tem, parece que eles têm que voltar para a escola com um corpo padrão da sociedade, da parte adulta. Já tem que estar lá com os meninos com fortes, com o abdômen definido, as mulheres já com a formação do corpo, sendo que estão agora com 16 anos, 17. Como você vê, como que essa pandemia afetou esses grupos, das crianças e os adolescentes? Então, a questão as informações e emoções, né, aí das crianças e adolescentes são chegadas aí pelos pais, né, pela forma que os pais lidam com isso, a forma que a família encara isso, porque aumentou, teve casos que aumentou a violência, em certos ambientes familiares aumentou a violência, teve casos de agressividade, né? Então, a forma que os pais lidam com isso afeta muito a forma que isso chega para as crianças e adolescentes. As mídias também, né? As crianças e adolescentes aí hoje em dia têm muito contato com as redes sociais. Então, é importante os pais olharem isso de perto, porque a gente já citou a questão do fake news e a questão desse alarme de informações que muitas vezes não são verdadeiras. Mudança na alimentação, mudança no sono, mudança do ambiente, né, escolar, mudança das formas de estudar. Então, até certo ponto, é normal esse estresse da criança. Por exemplo, às vezes sentir ali um certo medo, uma insegurança, uma impaciência, uma mudança ali de alimentação até se adaptar, é normal. Porém, quando isso se estende muito,
quando esse estresse vai se tornando a criança agressiva, vai afastando ela das atividades que geralmente ela fazia, um medo muito grande da morte, aí é importante se preocupar e às vezes até buscar ajuda profissional. Mas quanto aos pais, eu vejo os pais muito inseguros, né, em relação a isso. Ai, meu filho vai ficar muito prejudicado na escola, ai, meu filho está muito ansioso. É igual, como o exemplo que você disse, eu acho que o caminho não é bem esse, de para, não sente isso. E sim de que, olha, realmente não está fácil, deixar a pessoa sentir, deixar a pessoa expressar e acolher. Olha, não está fácil, para mim também é difícil, mas levar para o lado do acolhimento. Nós vamos passar por isso juntos. A gente vai se unir. Sempre que você precisar, você pode conversar comigo. Eu estou aqui para te acolher. Eu estou do seu lado. Você não está sozinho. E buscar estratégias para novas experiências, né? Estratégias para lidar e expressar com sentimentos. Eu vejo muita preocupação assim, quando que vai ter um novo normal? Será que a gente tem que ficar voltando atrás do normal? Né? O que é normal? Normas, né? A questão da escola, meu filho está muito prejudicado, e às vezes os pais ficam muito. Claro, não vai ser da mesma forma o ensino, mas assim, quem disse que de onde que surgiu que nessa idade é obrigatório, né? Só se vai evoluir, crescer, se estudar isso nessa idade. Claro, é o ideal ali, de acordo com o sistema escolar. Mas se não está sendo possível da mesma forma, ver o que pode fazer a partir disso. Não ficar buscando o novo normal, mas e agora, né? Mas introduzir mesmo formas de lidar com essa realidade, né? Sim, exatamente. Mais uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Como lidar com as crianças com relação à ansiedade infantil, agressividade e a falta de interesse nos estudos e demais tarefas? O que você estava falando agora. Eu acho que é bem sobre o que a gente estava falando, né? Observar há quanto tempo está essa agressividade, essa falta de interesse, né? Essa ansiedade. Se isso estiver por muito tempo, é importante buscar ajuda profissional. E no mais, acolher isso que a criança está sentindo, né? E levar para o lado mesmo do acolhimento, de estamos juntos, você não está sozinho, buscar junto com essa criança que ela participe com isso também, porque assim, às vezes não está fácil para ela, mas dê possibilidade dela dar sugestão, dela, olha, vem cá, você está fazendo isso e isso não está bacana, você precisa aprender, você precisa entregar tal questão na escola, e desse jeito não tá indo, e não pode ficar desse jeito. O que você me sugere? Né? Deixar a criança também participar disso, para ela se sentir mais pertencente, para ela sentir ali uma certa autonomia, para ficar mais interessante. Mas buscar estabelecer uma rotina, eu acho muito importante, não só para as crianças, mas para todo mundo. Por exemplo, às vezes as pessoas que trabalham em casa, não ficar o dia inteiro de pijama, vestir uma roupa mais apresentável, até para você se sentir bem, para você se sentir melhor e não ficar o dia inteiro, aquela indisposição, aquele jeito de como se tivesse acabado de sair da cama, né? Tudo isso influencia. Então, buscar mesmo manter uma rotina, por mais que certas coisas não estão sendo controladas. Sim, teve até uma época que teve uma série de vídeos, eu vejo muito esses vídeos no Instagram, que umas influências falando sobre maquiar em casa. E eu vi um desses vídeos e falo, gente, o que que tem maquiar em casa? Eu me sinto bem, tipo, eu não vou sair, eu vou pegar minha maquiagem, vou olhar no espelho, vou me maquiar porque eu me sinto bem, me faz bem, é um momento de distração do meu dia. E estranhamente, nos comentários, estava críticas disso. Ah, tá querendo chamar atenção. Ah, para que se arrumar em casa? Só que
é a pessoa sair daquela monotonia de acordar, levantar, ficar em casa, dormir. Então, é levantar, se arrumar, simplesmente para se ver, para se sentir bem, para não perder a essência do que vai retornar. Todos os especialistas já falaram, não vai ser a mesma coisa, mas vamos retornar a um novo normal que nós vamos ter agora ainda, que está caminhando junto com a vacina, junto com os novos métodos de científicos que estão descobrindo a cura, né, quando a pessoa já é contaminada. Então, com o tempo, a pessoa, e depois ela perde a essência de se armar, de se preparar, até retornar tudo. E às vezes ela se sentia bem, começou a se sentir mal. Então, acho que é muito importante isso, né? A pessoa levantar, como diriam os antigos, se atipar no dia para poder continuar levando, né? E assim, o nosso corpo é muito ligado ao comodismo, né? E o comodismo a gente só quebra ele fazendo de outra forma. Então, se você tá sempre ali com aquele pijama, o rosto de quem acabou de acordar, você vai ficar ali naquele estilo, né? Naquela energia de quem acabou de acordar. Então, você se arrumar, você pensar, olha, eu estou trabalhando em casa, mas eu estou trabalhando, a vida está seguindo, a vida está continuando, e você se olhar de outra forma, a forma que a gente se olha também está ligada a escolhas, então busque se olhar de forma mais gentil, busque se olhar de forma que te agrade. Por que se arrumar só para os outros? Mas e você, né? É importante buscar formas de estar bem consigo mesmo. E agora, um dos temas que nós até conversamos mais cedo, que eu acho que é um dos mais delicados, mais complicados, ao meu ver, que é sobre o luto, né? Que cada um está tendo um tipo de luto, e claro, sempre foi assim, cada um vive uma forma, o luto, só que mais uma vez a pandemia agravou certas situações. Eu conheço pessoas, pessoas próximas a mim, faleceram com o vírus, e os parentes tiveram inúmeras reações diferentes. Pessoas entraram em colapso, tiveram que ser internadas com urgência por conta do colapso que ela teve. Outras ficou sem nenhum tipo de expressão durante todo o momento de velório, e passou um caso em específico, conheço, a pessoa desabou dias depois, porque ficou como se nada tivesse acontecido. Então, o luto é um tema difícil, ao meu ver, assim, de pessoa leiga, é um tema muito difícil de ser falado, e hoje que é cotidiano, infelizmente, o luto está sendo todos os dias, alguém está passando por isso, e muitas vezes a mesma pessoa está passando diversas vezes durante vários dias. Como que você vê assim, sobre o luto e como a pessoa devemos começar a lidar a respeito? Então, agora a gente está vivendo vários lutos, né? Porque o luto, ele não é só a morte. O luto está ligado a qualquer perca de algo que seja importante, seja algo físico ou seja algo simbólico. Então, a perca da rotina, a perca dos modos de viver, a perca dos encontros, isso pode gerar um luto, né? Isso pode trazer sofrimento. E o luto, ele nos tira algo e depois que te faz questionar o que eu sou sem isso? O que sou eu além disso? E agora tá tendo muito o luto também, né? Além dessas percas simbólicas, tá tendo as percas reais, né? Infelizmente, a gente alcançou o marco aí, acho que agora mais de 300 mil mortes, né? Mais de 300 mil famílias, 300 mil histórias, 300 mil existências aí com sonhos. Não são só números, né? E, e, o, e agora o luto está mais problemático ainda, porque o luto sempre foi triste, sempre foi muito doloroso, mas agora tá sendo diferente, né? Não tem mais os rituais.
o velório, a família ali. Porque os rituais são muito importantes na nossa vida, desde que a gente nasce, tem um ritual de quando a gente nasce, batismo, os rituais fazem as celebrações de questões significativas na vida, né? Questão do casamento é uma forma de ritualizar, questões de aniversário, questões de datas, fez 1 ano, fez 2 anos. Os rituais, eles nos ajudam a elaborar os acontecimentos, seja os acontecimentos bons, ou seja os acontecimentos ruins. E agora, de repente, até isso foi tirado. E geralmente, no velório, a pessoa desaba, as pessoas que são mais afetadas desabam, mas tem o outro lá para segurar. E agora, né? Agora não tem o outro, porque não pode aglomerar, as pessoas não podem se abraçar, as pessoas não podem se apoiarem ali de forma de forma física, né? Sentir o acolhimento, sentir o abraço. Então, eu acho assim que uma sugestão, dependendo da cultura, dependendo se a família for aberta a isso, buscar uma forma de ritualização. Por exemplo, ali após o velório, a família reunir, fazer uma oração, acender uma vela, né? Buscar deixar ali na casa um lugar que tenha coisas da pessoa, que pode lembrar, coisas que fazem lembrar a existência da pessoa, que honra, né? Também, aí agora as pessoas pensam, não, mas de que forma que eu posso ficar ao lado da pessoa enlutada? Eu acho que a principal forma é a presença. Lembrando que a presença não é só física, né? Você precisa de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Né? E não é uma presença de evitar esse positivismo tóxico, de tá tudo bem, calma, isso vai passar, você vai parar de sentir isso. Não sei. É, Nem todas as dores podem ser resolvidas e às vezes o luto é uma delas. Mas o que a gente tem que buscar é formas mais saudáveis. Mas às vezes isso não passa. Às vezes você aprende a conviver e é o que tem que buscar, né? É aprender a conviver com isso. Então, ao invés de respeitar a dor da pessoa, ao invés de, às vezes nem é maldade, às vezes a pessoa não sabe lidar e quer tirar aquilo, mas a pessoa precisa passar por isso. E a presença, estar presente, não simplesmente de forma física, eu acredito que seja a melhor forma de lidar com isso, de lidar com quem está com isso. E quem está passando por isso, vivenciar mesmo o luto, buscar mesmo formas de. Às vezes as pessoas que estão lutadas, elas não têm muita dificuldade de falar sobre o que está sentindo. Às vezes falar sobre a pessoa que se foi, sobre o legado que deixou para você, sobre porque isso é uma forma de presença também, né? Porque a saudade, as lembranças são reais, não são fantasias. E aí, então, nessa dimensão aqui que a gente está vivendo, é as formas de presenças que tem. Então, não desmerecer essas formas de presença. E uma coisa que você falou que me lembrou é da pessoa vivenciar o luto. E uma questão sobre o espiritismo, tem um canal no YouTube que é sobre espiritismo, um humor no espiritismo. Eles ensinam através do humor. E um desses vídeos, a personagem perde o pai e fala pro amigo, não, tá tudo bem, eu sou espírita. Porque o espiritismo entende não como o término da vida, mas sim simplesmente uma passagem, um novo viver. E aí ela começa a entrar em colapso. Porque ela fala, não, eu tô bem, você aceita um café? Aí eu falo, não, você quer conversar? Não, eu tô bem, você aceita um café? E fica repetindo. E depois começa a trocar as palavras. Aí a parte mais engraçada é que o corpo do pai dela está na sala e ela falando que está tudo bem, que ela passou por aquilo. E aí que vem a lição de moral no final do personagem. O amigo fala, você é espírita, você entende a passagem, mas você deve sofrer o luto. Você precisa passar por esse momento. Não adianta ignorar, acreditando que pondo sua religião, pondo todos os conhecimentos, porque o espírita sofre da mesma forma. Não é porque eu sou espírita que eu acredito em toda uma passagem que, por exemplo, o meu avô desencarnou ano passado,
não foi por Covid. Claro, eu e minha família, que somos espíritos, sofremos por isso. Tivemos nosso momento de luto. Não adianta disfarçar, né? E nesse momento que estamos vivendo, novamente, volta que nós falamos do positivismo tóxico, de todo mundo está passando por isso, você vai passar, vai melhorar. A pessoa precisa, ela tem que ter aquele momento dela, ela tem que ter aquele surto, entre aspas, de viver aquela dor, de passar por aquilo. E não só por ser espírita ou outra religião que entenda de uma forma mais fácil essa passagem, e mascarar o sentimento. Porque isso vai afetar todos os campos, como nesse vídeo que eu vi, que a pessoa entrou em um colapso, que não conseguia mais continuar a conversa com um amigo. Uma coisa é uma coisa é vocês verem, né, como uma passagem, mas isso não retira o fato de que vai ficar com saudade, que você vai se questionar e agora, né? De que forma que isso afetou quem eu sou, de que forma que eu vou me projetar no mundo agora, sem ter essa pessoa aqui, né, de forma física, de forma que eu sou habituada, de forma como que vai ser a convivência, né, a partir de agora. Me lembrou até uma frase, quando você me falou assim que a pessoa, não, tudo bem, entrou em colapso. O navio afunda quando tem água dentro, não fora. Então, é importante a gente não negar o sofrimento, tanto nosso quanto dos outros, né? Deixar fluir, deixar sentir, e a partir disso, diante do seu contexto, ver o que que você vai fazer com isso, de que forma que você vai lidar com isso. Maria, retornando no tema de criança e adolescente, nós temos uma pergunta, vai aparecer para nós. Aí, ó. Você acha que devemos falar a fundo da pandemia com as crianças? Então, eu acredito que deve falar de forma assim, de forma responsável, deve falar de uma forma assim, não explicar a fundo tantas mortes, o quanto tem um sistema político, né? O sistema do SUS, o sistema do colapso da saúde, os sistemas dos leitos, falar assim de forma que ela vá se responsabilizar, falar de uma forma para ela ter consciência, falar de uma forma, é importante ela ter consciência que a vida mudou, as formas de se relacionarem mudou, né? Que se ela está na escola, e até os pais, porque as formas do trabalho mudou, né? É importante ela ter consciência de que você busca uma comunicação para ela explicando o que é que mudou na vida, né? E para ela, se mesmo criança, ter consciência e, de certa forma, se responsabilizar. Porque, às vezes, vamos supor, vocês vão no supermercado, ela vai saber que não vai poder colocar a mão na boca, não vai poder ficar encostando nas coisas, para ela ter uma responsabilidade, olha, vou passar álcool, eu tô aqui, não vou colocar a mão na boca, não vou colocar a mão no olho. Então, para ela ter consciência das mudanças e do que fazer a partir de agora, buscar trazer essa consciência, mas às vezes não de forma tão crua, né? Buscar falar com jeitinho, buscar as formas aí que vocês são acostumados a conversar com elas. Me corrija se eu estiver errado. Há um tempo atrás eu ouvi até uma frase similar à seguinte: quando eu vou conversar com crianças sobre qualquer tipo de tema, não a trate como um adulto, mas não minta para ela. Não adianta iludir uma criança falando, olha, a gente não vai sair por conta de qualquer outro motivo. Tentar, você falou, não vir seco, ó, tá acontecendo isso, está sendo uma situação catastrófica, uma situação alarmante para a criança. Olha, tem que tomar certos cuidados por conta disso e disso. Agora, porque infelizmente sabemos que existem os dois lados que acontece. Tem gente que trata a criança como um adulto e joga tudo para cima dela, e tem gente que trata a criança como um eterno bebê que não vai entender nada e começa a fantasiar a vida da criança. E, ao meu ver, eu peço que doente ou que me corrija, os dois lados prejudicam a formação da criança. Provavelmente, acredito que deve trazer prejuízos
futuros na fase da adolescência e reflexo na vida adulta? Com certeza. Eu nunca esqueci de uma frase que uma vez um professor da psicologia falou, que quanto melhor a gente criar os filhos para eles desenvolverem autonomia, é melhor. Então, é buscar sempre que a criança tenha autonomia, mas isso não significa que ela deixou de ser criança. É uma criança com autonomia, como você falou, não é um adulto. Então, buscar trazer realidade, porque se ela ficar num mundo assim de fantasia também, ela não vai ter recursos para lidar. A gente vai formando recursos para lidar com as situações através da dor, através do sofrimento, passando pelas situações. Se você colocar a criança num mundinho cor-de-rosa, e quando ela ficar sabendo de feixes de realidade, que você não estiver perto, e ela vai precisar caminhar sozinha em alguns momentos, e aí? Quais recursos que ela vai ter? Então, é criar buscando autonomia, um senso de realidade, mas ao mesmo tempo com acolhimento, porque aí eu acho que ela vai ter recursos, né, mas também não vai ter pânico, vai criando recursos ao longo da vida para lidar com as adversidades. Aí é muito provável se tornar um adulto saudável, né, responsável. Sim. E, Maria, estava pensando outra coisa que envolve a pandemia. O que você acha que é possível fazer com situações decorrentes da ansiedade? Conheço diversas pessoas, por exemplo, que desenvolveram toque, ou agravaram o toque mesmo, de conferir a porta várias vezes, de passar álcool mais do que o necessário, e outras questões também que decorrem da ansiedade. Você acha que deve tratar aquele problema ou tratar a raiz, ir direto na ansiedade e tentar resolver ela? Como que seria? Eu não entendi muito bem em que sentido, assim, tratar aquele problema ou a raiz. O que Isso, que você quer dizer? quando a pessoa desenvolve um toque, por exemplo, de passar o álcool em gel a cada 10 minutos, independente do que ela tenha tocado ou não tocado, ela vai passar o álcool em gel a cada 10 minutos. Na psicologia, a pessoa trataria aquilo, aquele momento do toque, de cuidar daquilo, ou investiria lá atrás, eu acho, salvo engano, uma vez eu vi, que a ansiedade que gera esses transtornos. Seria como forma? Sim, o toque, ele tá dentro aí dos transtornos de ansiedade, né? Eu acho que é os dois. É importante a pessoa que tem o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, buscar formas. É importante a ajuda profissional, né? Tanto psicólogo como às vezes necessita aí de uma medicação para ajudar a dar uma segurada, né? Para ajudar a lidar com isso. Acho importante buscar estratégias para controlar esse toque, estratégias comportamentais mesmo, de questionar os pensamentos, de encarar essa situação de outra forma, mas também, ali no processo psicoterápico, observar quais são os gatilhos que a pessoa está ativando quando ela sente a necessidade de limpar tudo. O que aí precisa ser limpado mesmo? Existe alguma culpa? É, Existe algo em si que simbolicamente você acha que não está limpo? Então, isso, o processo psicoterápico ajuda na questão de buscar a raiz, de observar quais são os gatilhos. Às vezes você expressa ali limpando algo repetidas vezes, mas na verdade você quer aliviar o quê com isso, né? Então, é importante buscar estratégias comportamentais e também buscar o processo psicoterápico para identificar aí quais são os gatilhos e o que está por trás disso. Entendi. Temos mais uma pergunta. Como lidar com as freguesias geradas pelo impacto do coronavírus? Como lidar com as frustrações geradas pelo impacto do coronavírus? Então, eu acho que está bem relacionado aqui ao que a gente falou, né? Frustrações. Frustrações geralmente vêm algo de fora do controle, né? Então, é, é uma época que a gente realmente não tem controle. É uma época que
realmente não dá para sanar todas as dores, mas você buscar, diante do seu contexto, qual que é a melhor forma de você lidar com isso. E nesse sentido mesmo, de acolher o que você está sentindo. É porque, assim, essa pergunta, ela é muito ampla, né? Frustrações. Qual frustrações? Qual que é o contexto que você está inserido nessa frustração? Então, assim, eu estou falando de forma bem geral, porque a forma que a gente lida com as situações está ligadas às nossas crenças, à forma que a gente liga com a vida, ao nosso ambiente. Então, são muitas questões envolvidas, né? Mas acho que está ligada aqui às questões que a gente já comentou. Entendi. Maria, tem mais algum complemento, alguma coisa que queira abordar? Não, eu acho que a gente já falou tudo que a gente tinha proposto conversar, caso alguém tenha alguma dúvida. Maria, você pode passar para nós o contato que as pessoas possam entrar para fazer tratamento com você, no seu consultório? Uhum. Então, eu atendo presencial em Lagoa Grande, né? Mas eu atendo também online. Vocês podem entrar em contato comigo no meu Instagram, arroba Maria Luísa Castro PC. Ou pode entrar em contato comigo também aí no Facebook, Maria Luísa Castro, que aí a gente conversa, né? Sobre. A gente conversa aí sobre a forma que acontece aí o atendimento psicoterápico. Temos mais uma pergunta. Só um instante que vai aparecer. Mostrando a Isso. fundo. Antes dessa pandemia, antes da pandemia, tinha casos de depressão. Você acha que esses casos aumentaram? Muito. Aumentaram. Pessoas que já tinham depressão, a pandemia foi um gatilho. Tanto que pessoas que já tinham questões relacionadas à saúde mental, foi um grupo de risco relacionados às questões, intensificou questões de saúde mental em quem já tinha predisposição, em quem já sofria com isso, e agora aumentou muito os relatos de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático, principalmente nos profissionais de linha de frente, que inclusive merece aqui todo o meu respeito, gratidão, né? Porque o que eles passam diariamente, né? Em prol de um coletivo. E é muito importante que esses profissionais também acolham o que sintam, né? Superem porque às vezes a questão de saúde mental também tem certo preconceito, é ligado como fraqueza. Não, gente, não é fraqueza, realmente não tá fácil, realmente está tendo muito sofrimento, e a melhor maneira não é correr disso, é acolher, conversar com os colegas que também passam por isso, né? E as pessoas, a sociedade também, apoiar mais essas pessoas, por exemplo, muitas vezes as pessoas tratam médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, e as pessoas no geral que trabalham no hospital, tanto recepcionista quanto auxiliar de serviços gerais, que tem que fazer algo ali imediato, porque a pessoa está sofrendo, tem que atender se o médico foi comer um lanche, se a enfermeira foi fazer tal coisa. Nossa, não... Então, ter paciência, gente, eles também são seres humanos, eles também estão sofrendo, eles estão lidando com isso diretamente, eles também têm família, eles também adoecem. Então, e a sociedade, uma forma de ajudar esses profissionais de linha de frente é fazendo aí as questões do isolamento, as medidas necessárias para evitar a disseminação, porque isso vai ajudar diretamente os profissionais de saúde também. Sim, merecem total respeito, né? Tanto que no dia que eu mencionei que fui no hospital de campanha, era umas 9, 10 horas da noite, não tinha nenhuma intermente, até perguntei a moça, fui da melhor forma, passando mal, mas fui da melhor forma possível, porque eu já entrei lá
pensando, essas pessoas estão desesperadas, cansadas, eu não vou ser mais um pé no saco aqui de todo mundo. E ela falou, moço, tem um pouquinho de paciência. Elas não, as três que estavam aqui, agora que conseguiram uma pausa para poder jantar. Então, era mais de 9 horas da noite, provavelmente o lanche da tarde deve ter sido por volta de 3, 4 horas da tarde, e só naquela hora que elas conseguiram parar para poder comer. Então, imagina, isso foi um dia, agora imagina como é que está o cotidiano desses profissionais. Então, quanto mais que a gente fizer para Nossa tomar parte, né? isso, melhor. E uma coisa que também estava lembrando é que além da busca do tratamento, quem precisa, quem vê necessidade, e no meu ver, todo mundo está tendo necessidade, também temos o CVV, né? Que é um atendimento de urgência, principalmente quando a pessoa entra em pânico, na crise de pânico, de qualquer tipo de crise. Temos a instituição, Suicídio também, sim, questões o de suicídio, ideação, né? que aumentou, né, uma taxa assim enorme que aumentou durante a pandemia, foi o suicídio. E o CVV ajuda bastante. Então, para quem quiser, o número deles é o 188, atende o Brasil inteiro agora, graças a Deus conseguiram atender todo o Brasil. Tem o site que dá para conversar por mensagem também. Não é importante que quando fiz um evento sobre isso, sobre CVV, uma coisa que o próprio CVV falou, nós não somos um tratamento. O tratamento você busca um profissional, um psicólogo, para poder se cuidar. Nós somos tratamento de urgência. Está em crise, não está na hora do seu psicólogo, você não consegue entrar em contato, 188, que lá eles têm todo um preparo, até quando eles fizeram um evento que eu participei, é um preparo enorme para você se tornar membro do CVV, para você começar a atender. Então, para quem entrar em uma crise, estiver precisando, além do tratamento psicológico, também busca o CVV, né? Verdade. É um apoio muito bom, né? Porque tem também muitas. As pessoas às vezes têm dificuldade de conversar, nem sempre as pessoas têm confiança de se abrir, mesmo com pessoas confiáveis, mesmo com pessoas que as acolham, né? Então, é uma alternativa para isso também. Até porque a solidão, o isolamento, né? Afetou muito essas questões relacionadas à ideação suicida, a crises, né, de ansiedade. Também para as pessoas que buscam atendimento psicológico, eu não sei como que funciona assim em todas as cidades, mas geralmente no posto de saúde, né, se caso você não tenha condição de fazer no particular, entrar em contato com a agente de saúde ou ir no posto de saúde ver como que marca, né, psicólogo, ver como que tá tanto psicólogo, psiquiatra, o que for necessário, ver como que está funcionando os atendimentos, porque às vezes estão atendendo por telefone, um suporte ali, às vezes pode tirar dúvida em alguma questão, às vezes não pode continuar um tratamento, mas pode fazer um acolhimento que está sendo necessário. Então, se as pessoas estão precisando, né, desse acompanhamento, entrar em contato também na saúde da sua cidade. Aqui em Patos também ainda temos uma terceira alternativa, né? Que é o Unipan, que tem os alunos hoje em dia que estão aí trabalhando gratuitamente, né? Se não me engano, junto, até inovaram agora, até publicaram uma forma que eu acho que é o atendimento online que estão fazendo. Então, a fila deles é toda organizada, quando eu fiz parte do Unipan, até fui lá uma vez, é tudo muito bem organizado, é muito sigiloso, não precisa ter medo, que algumas pessoas têm medo de ir no estudante, não há esse medo, porque não é qualquer um que começa a atender, eu sei que passou por lá, vai saber falar muito melhor do que eu, a respeito desses atendimentos. Eu nem sei como que está funcionando lá agora na pandemia, porque eu estudei no Unipan e fazia estágio lá na clínica de psicologia. Não sei como que estão funcionando agora, mas você leva a sua documentação e faz o cadastro lá na recepção, que aí eles vão entrar em contato com você. Os atendimentos são todos orientados por profissionais, por professores, né, que vão orientar. Olha, excelente, apareceu aí para nós o cartaz da Clínica de Psicologia do Unipan, né, com a forma de atendimento,
telefone, e-mail. Então, pessoal, quem precisar, busque o Unipam. Se tiver condições, atendimento privado, do jeito que preferir, público também. Eu fiz também tratamento público através do posto de saúde. Graças ao SUS, consegui ter esse tratamento quando tive problemas na adolescência, inclusive. Então, não deixem para depois, não tenham medo e muito menos vergonha. Buscar saúde mental é necessário, no momento que a gente está vivendo, é extremamente necessário, seja, principalmente em situações de crise, seja através do CVV, com condições, através de um profissional, Unipam, SUS, ou profissionais da saúde privada também. Mais alguma E adoecimento mental não é fraqueza, né? Demonstrar vulnerabilidade não é fraqueza. Pelo contrário, você acolher isso que sente, você buscar lidar com isso de várias formas, é muita força, é sinal de que você consegue, né? Que você está buscando encarar a si mesmo, e nem sempre é um processo muito confortável, né? Então, não é sinal de fraqueza, questões de adoecimento mental. E é muita força encarar isso e buscar acolhimento e conversar com outras pessoas. Excelente. Acho que não tem mais nenhuma dúvida aqui. Mais alguma coisa a falar, Maria? Não, só isso mesmo. Agradecer, né, novamente a todos que participaram, a todos, a vocês, né, a todos que promoveram esse bate-papo, né, que acrescentou com perguntas, né, foi muito bacana, foi muito engrandecedor para mim também. Espero que possa ajudar e que possa contribuir positivamente para as pessoas. Com toda certeza, absoluta certeza que quem participou hoje vai ter um agradecimento. A nossa página está tendo muitas visualizações dos vídeos, mesmo após a live, então não vai parar por aqui. Outras pessoas vão ver, vão ser amparadas, vão ser ajudadas. No Espiritismo, a gente acredita muito, tudo é encaminhado. Então, esse vídeo aqui não foi à toa, essa live não foi à toa. Muitas pessoas que participaram precisavam de ouvir. Eu precisava de ouvir. Pessoas que vão assistir depois, com certeza, vão se sentir melhor. Então, pessoal, vamos caminhando para o fim. Fazer uma breve oração aqui para finalizarmos, né? Que agradecer toda a espiritualidade, a todos os irmãos de luz que encaminharam tudo isso para ter dado certo. Agradecer ao nosso palestrante, foi maravilhoso toda essa explanação. Mais 1h30 de explanação a respeito do tema tão necessário. Agradecer toda a nossa espiritualidade, nossos guias, que nos abençoaram, nos guiaram durante todo este processo, desde a ideia até a execução. Nós agradecemos bastante a presença de todo mundo. Bom, obrigado a todos, a todas, pela presença. Tenha uma boa noite, um bom final de semana, uma feliz Páscoa, e que o renascimento de Cristo possa renovar o coração de todos. Muito obrigado, Maria. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Boa noite.